Nós vamos fazer uma reverência carinhosa hoje à nossa Marina Jubim, criatura que passou por nós feito um anjo de cabelos brancos, branco, alvos, muito brancos, lindamente brancos. Aquela doce criatura, na sua partida para a espiritualidade, deixou com a Dona Odila alguma penca de livros que ela guardava. Entre esses livros estava guardado este, Fonte Viva, do Francisco Cândido Xavier, ou do Emmanuel por Francisco, que é dele que nós vamos trabalhar hoje o capítulo 77, que é aquele que nós mostramos ali no início, o Pai Nosso. Olhem só o que se encontra nesse livro. A primeira edição, e na página seguinte nós encontramos isso aqui. A assinatura dela. É como se fosse um livro autografado da nossa Marina Jubim, o que nos trouxe muita alegria ao coração e uma sensação de gratidão enorme, porque é um livro que você pode abrir qualquer uma das páginas e com certeza terá uma mensagem de elevação da alma, porque se trata de Emmanuel. E Emmanuel, quando fala da sua forma mais simples, mas de uma eficiência e de uma profundidade e clareza inconteste, incomparável. É um verdadeiro discípulo de Jesus, na sua mais perfeita autenticidade. Emmanuel escreve para nós no livro Fonte Viva, no capítulo 77, sobre o Pai Nosso. Esse é o texto. O Pai Nosso, que está em Mateus no capítulo 6, de 9 a 13. Lendo o texto. Pai nosso que estais nos céus. Só para nós ir relembrando, porque todos nós sabemos. Lembrando o texto, a princípio. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. E o amém, porque é um momento, esse está dentro do texto completo do que nós chamamos o Sermão do Monte. Antes de chegar a esta exemplificação de uma prece, desse ensinamento de como orar, Jesus nos diz que, quando fordes orar, não faça como os gentios ou como os fariseus, orando nas praças, nos cantos das praças, nas sinagogas, para serem vistos. Mas ao contrário, venha para dentro do teu quarto, feche-se em si, para dentro, venha para dentro de si, e ore em segredo, porque Deus sabe que estás orando em segredo. E na prece dominical, a grandeza dessa prece, chamada prece dominical, porque assim a tradição nos trouxe ela. E se nós abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nos estudos de Allan Kardec, ele apresenta o nosso Pai Nosso como a oração dominical. Porque guardamos, através da nossa cultura, o hábito de aos domingos trazê-la como a nossa oração principal, de referência. E a grandeza dessa prece nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições, nos dizemos. Não alcançaremos a grandeza e a profundidade que esta prece tem para nos ensinar nas suas lições. Porque ainda estamos em um processo evolutivo que ainda nos aguarda bastante esforço e dedicação para alcançarmos um nível maior de luz e de entendimento.
Ainda precisamos evoluir, dar passos. E isso talvez seja uma chamada para nós, dar passos mais céleres e mais sérios na direção da nossa evolução, do nosso burilamento espiritual. Precisamos vencer, já estamos atrasados, vencer algumas etapas para que venhamos a crescer espiritualmente e poder compreender cada vez melhor as lições que esta oração tem para nos ensinar. Lembrando Alírio, no seu livro, as parábolas terapêuticas, quando ele nos diz que cada vez nós encontramos novos ensinamentos nas parábolas. Conforme nós formos evoluindo, nós vamos alcançando melhores entendimentos, sugerindo que talvez não seja aquela tradução que ele faz das parábolas a mais perfeita, a definitiva, que conforme evoluiríamos, encontraríamos interpretações ainda mais profundas e melhores. Com relação ao Pai Nosso, nós podemos dizer a mesma coisa. Nós ainda não alcançamos a plenitude da nossa capacidade de compreensão e de entendimento, e por isso ainda não somos capazes de entender devidamente, compreender devidamente, com profundidade, as lições que estão contidas nesta oração. Cada palavra dentro desta oração traz uma fulguração sublime de luz. Cada expressão colocada por Jesus ali traz uma vibração especial própria, através dos nossos estudos, da evolução dos nossos estudos, que nós vamos empreendendo ao adentrarmos o movimento espírita. Nós vamos aprendendo a importância das palavras que nós usamos, da atenção que devemos ter para com as expressões usadas, de todas as formas, mas de uma forma especial as palavras em si, porque se elas não são uma vibração própria, se não são assim um padrão, elas são no mínimo uma sugestão de pensamento e de ideia para quem ouve. Aí está a nossa responsabilidade com tudo que nós dizemos, que nós falamos, que nós expressamos. E uma atenção especial para aquilo que nós permitimos que outros ouçam. Que é, por exemplo, o que está no conteúdo de uma mensagem colocada em público ou levada a outras pessoas através das várias formas de mídia, das redes sociais. Tudo que se ouve sugere um pensamento e uma ideia, portanto, a atenção, ao menos a nós espíritas, de prestar mais atenção no conteúdo do que nós divulgamos através de nós ou através das nossas redes sociais. Elas carregam um conteúdo que vai gerar uma ação, uma reação em quem ouve, e a responsabilidade desta reação é nossa. Portanto, que seja a nossa palavra sempre direcionada ao bem e à construção espiritual, para que nós não venhamos a cada vez nos endividar mais, em vez de saldar as dívidas que o nosso passado nos traz. Lembrando então, na oração dominical, cada palavra dentro dela tem fulgurações de sublime luz, nos ensina a irmã. Todas aquelas palavras precisam ser ditas com toda reverência e com todo respeito. Não pode, em pleno século XXI, no coração de um espírita, simplesmente repetir as palavras contidas na oração dominical. Pai nosso que estais no céu, santificado. Assim, como se fossem palavras jogadas ao vento. Nós já não podemos admitir uma imaturidade aos nossos corações espíritas de jogar palavras ao vento sem consequência e sem pensar no que estamos fazendo. A grande necessidade que Allan Kardec notara ao pregar praticamente contra a oração feita, mas que produzisse do próprio pensamento, era exatamente isto. O nosso velho e arcaico hábito de repetir preces sem pensar no que estamos dizendo. O próprio Allan Kardec há de nos mostrar, nos estudos que fez em O Evangelho segundo o Espiritismo sobre a oração dominical, que não é por ser uma oração
já sabida, decore, salteada, que ela precisa ser anulada. Não, pelo contrário, se nós soubermos do que estamos falando, como estamos falando e qual o objetivo interno nosso, mesmo aquela decorada terá o seu efeito. Porque o que importa é o que mobiliza a nossa alma, é o que transforma dentro do nosso ser. E aí, qualquer oração serve, por mais decorada que seja. Não é esta a questão, ser uma Salve Rainha, um Pai Nosso, uma Ave Maria já decorada que nós vamos repetir. Porque ela, uma Salve Rainha, com todo amor, com todo carinho, com todo respeito e devoção, sentimento e sensação de sublimação, uma Ave Maria, um Pai Nosso, terá o seu efeito. Se ele disse para que não usássemos a prece decorada, é para que nós trabalhássemos a nossa alma e evitássemos a bengala, a escora, a fala feita, mas que produzisse no nosso próprio espírito a emoção necessária. E esta é a nossa convocação. Todas as vezes que recitarmos o Pai Nosso, seja com devoção, com sublimação, com sentimento que renove e que pulse dentro da nossa alma para realmente transformar a nossa realidade. Citamos, nesse momento, o nosso saudoso e incomparável Noel Paz, o nosso Léo, dos bons tempos de Caminho da Luz. Dizia ele que deveria ser um daqueles espíritas muito difícil de ser obsidiado. Que os obsessores deveriam ter muita raiva dele. Porque qualquer sensação negativa que ele sentia era dele Pai Nosso lá para cima, para usar a mesma expressão dele, dele Pai Nosso lá para cima. Repetir também vale, porque cada palavra contida nesta prece é uma fulguração sublime de luz. Portanto, vale repetir 10, 15, quantas vezes nós quisermos. Porque o que vai contar não é a quantidade de vezes que nós repetimos, mas o movimento de luz e amor que acontece dentro do nosso coração. Isso é o que conta. Se quiser fazer uma vez pela metade, ou da metade para frente, ou da metade para trás, algumas frases, não tem problema. O importante é a luz que movimenta dentro do espírito. E ele divide em duas partes. Ele, Jesus, divide em duas partes o seu exemplo de oração. Porque ele não disse, esta é a oração que deveis fazer todos os domingos. Não. Ele disse, quando fordes orar, orais assim. E começou a dizer aquelas palavras. Orai assim. Ele disse assim. Ele não disse, esta é a oração. Mostrou um modelo do qual nós poderíamos tirar o exemplo, a sequência, os pensamentos e, quem sabe, produzir nós a nossa própria prece. Neste primeiro momento é a evocação divina. A evocação do divino em nós. A reverência, a postura nossa diante do Pai Criador. De início, o mestre nos ensina, Emmanuel, o mestre divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade das nossas tarefas. Em Deus está o início e a finalidade de todas as nossas tarefas. Tudo que nós fazemos está presente diante de Deus. Prestemos atenção no que nós estamos fazendo, porque tudo está. E este chamamento para que nós coloquemos na sua presença tudo, do começo ao fim. No princípio de tudo está Deus. E a finalidade está em Deus. E quando ele diz, vai iniciar a sua oração, ele diz, Pai Nosso. Já não é o grande ditador dos exércitos, o grande juiz julgador, o patriarca, o Senhor dos exércitos, que manda, que faz, que aleja, que alija. Mas, diz Jesus, e aqui já começa a revolução
chamada Revolução Cristã. Diz Jesus, Pai, transformando o grande juiz julgador em Pai, na figura da paternidade, da devoção, do respeito, da hombridade, do carinho, da proteção, enfim. Pai, esta é a expressão usada pelo Mestre, referindo-se a Deus. E mais, disse Pai Nosso. Nosso, não disse Pai. Quando eu digo Pai, eu estou me referindo ao meu Pai. Mas Jesus disse Pai Nosso. E quando ele disse Nosso, ele incluiu toda a humanidade, encarnada e desencarnada, dentro do pedido, da reverência. Pai Nosso. E onde está o Pai Nosso, senão no céu, no universo, em todo o céu. Santificado seja o vosso nome. Santificado. Aqui nós estamos fazendo a primeira parte da boa oração, que é a santificação, a devoção. Pedir, louvar, agradecer. Estamos louvando. Louvando a Deus, santificando. Por que isso? Porque havíamos adquirido o grande hábito de usar a expressão mais simples e fácil e sempre do nome de Deus, para tudo, em todas as circunstâncias, em todas as coisas, banalmente. E tanto que havia uma lei, na grande lei de Moisés, que nos dizia para não usar o santo nome em vão. Por quê? Porque usávamos. Então vem uma lei chamando-nos a atenção. E Jesus ratifica dizendo, santificado seja o vosso nome. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de nosso trabalho não se perca nos movimentos ruinosos e inúteis. Santificando, nós estamos evitando esses movimentos que mais arruinam do que nos ajudam. Seguindo, diz, venha a nós o vosso reino. Faça-se em nós o vosso reino. Construa-se no próprio Espírito o reino de Deus e não dos meus interesses. Porque essa é a função da nossa vida, da nossa encarnação. Por isso nós precisamos reencarnar, para construir o reino de Deus em nós. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, de ensinar e fazer. A presença divina, portanto, há de presidir, estar presente, fazendo o reino de Deus dentro de nós, nas mais simples ações, e o nosso esforço deve estar neste sentido. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O gesto da humildade é a mais pura das virtudes. A base de todas as virtudes, sem a qual nós não estamos em condições de construir nenhuma das outras tantas que nós precisamos para a evolução de nós como seres espirituais. Comecemos a construir a humildade dentro da nossa alma. Esta é a pedida desta expressão. Seja feita a vossa e não a minha. A vossa vontade, a vontade de Deus nosso Pai. Assim na terra como no céu. Quer dizer, assim na nossa vida humana, na nossa condição humana, como também na espiritualidade superior. Quando chegarmos lá, ou quando já, para aqueles que lá já estão. Em seguida, com um simples adjetivo possessivo, o vossa, o mestre exalta a comunidade. A comunidade quer dizer, Emmanuel se refere aqui à comunidade geral dos espíritos no plano evolutivo terra. Todos, encarnados e desencarnados, portanto, todos aqueles que se envolvem nesse plano evolutivo. A comunidade dos espíritos que estamos evoluindo neste plano. Depois de Deus, a humanidade será tema fundamental das nossas vidas. Então vem a segunda parte
do nosso Pai Nosso, da nossa oração dominical. Quando nós fazemos os nossos pedidos, direcionados à nossa condição humana, a nós no nosso processo evolutivo como humanos. Quando ele diz, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E assim por diante. Perdoa-nos as nossas ofensas e não nos deixe cair em tentação. Compreendamos as necessidades e as aflições. Compreensão para conosco as nossas fraquezas, as nossas necessidades e as nossas aflições, mas antes de tudo reconheçamos-las em nós, as nossas aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam ou estaremos segregados ao nosso egoísmo primitivo. Se nós não fizermos essa consideração da coisa de uma forma geral, considerando todos como no mesmo processo evolutivo, codependentes, partícipes do mesmo processo evolutivo, nós estaríamos segregados ao egoísmo e, portanto, trancados em nós mesmos sem a possibilidade da nossa evolução. A nossa evolução é construída internamente, mas nós não construiremos se não estivermos em contato com o outro. É o nosso contato com o outro que modifica a condição interna, que é o nosso processo evolutivo individual. E o nosso processo evolutivo individual faz parte do processo evolutivo comum de todos os seres. Perdoa-nos as nossas ofensas. O pedido de perdão. Não uma vez, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Tantas quantas vezes se fizer necessário. Mas aqui é perdoa-nos, a perdoar-nos, é o pedido de perdão, é a dobra dos joelhos no pedido de perdão, num gesto de humildade e de reconhecimento da sua falibilidade e da necessidade de pedir perdão. Todos os triunfos e fracassos que iluminam ou obscurecem a terra pertencem-nos, a nós, de algum modo. Todos os fracassos pertencem-nos. Portanto, nós não podemos, está totalmente errado nos apontarmos o defeito, o erro daquele lá que invade aquele país, daquele lá que governa assim, daquele lá que fez determinada ação que provocou uma tragédia. Nós estamos apontando os erros da humanidade e não dele, nosso. Faz parte de nós, nós fazemos parte da humanidade, da mesma humanidade. Nós fazemos parte, não é o defeito do outro, é o nosso, de nós seres humanos, que precisamos evoluir. Assim como nós perdoamos, eis a condicionante que nos chavia. E esta teria que calar fundo nos nossos corações para nos chamar a atenção. Ao nosso poder e capacidade de perdoar. Como eu posso pedir perdão a Deus se eu não consigo perdoar o mínimo? Ou não consigo perdoar totalmente e a todos e a tudo? Só merecerei o perdão integral da divindade de Deus quando eu aprender a perdoar a tudo e a todos totalmente. Aí sim eu estarei maduro o suficiente. Mas quando nós chegaremos a essa virtude se nós não construirmos a base primeira, que é a da humildade? Lembrando que para termos a fé, que é a mãe de todas as virtudes, nós precisamos ter a humildade, que é a base para todas elas, inclusive para a fé, que é a mãe de todas as virtudes. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. Por isso a necessidade de perdoar a tudo e a todos. Porque o que é feito em uma parte do nosso mundo, num hemisfério, repercute no outro. Não é lá que está acontecendo, é aqui. Diz aquela expressão muito usada nos meios ecologistas, que não existe fora. Não existe jogar fora. Referindo-se aos lixos, aos dejetos,
às sobras, não existe jogar fora, porque é tudo dentro. Fora como? Se estamos dentro do mesmo planeta, dentro do mesmo universo, não existe jogar fora. Tudo que acontece num hemisfério repercute lá no outro também. A quem nos tem ofendido, perdoa-nos. A quem nos tem ofendido. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. Aqui, o nosso coração condoído faz lembrar desse menino que veio a desencarnar. A dor dele, do pai dele, daquela família, é nossa. Repercute dentro dos nossos corações. Nós notamos ontem, a cidade inteira chorando, orando e pedindo prece e comentando o acidente. Por quê? Porque não é dele, é nosso. Não é daquele pai, daquela mãe, é nosso o incidente. Repercute. O que acontece no outro lado do mundo é nosso. Porque nós somos a humanidade e estamos dentro do mesmo plano evolutivo. O erro de um irmão examinado nos fundamentos é igualmente nosso. Não tem como separar o que é nosso, o que é deles, o que é do outro. Porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita. Ainda somos uma sociedade menos perfeita, que ainda tem muito que evoluir. E que, se for observar no livro dos Espíritos, a escala dos mundos, né, da evolução dos Espíritos, nós estamos nas escalas mais infelizes. O nosso planeta ainda está começando a pensar, a sonhar em ser um mundo de regeneração. Mas ainda somos um mundo de provas e expiações. A nós, individualmente, como espíritos, estamos nas escalas ainda aquém da metade daquela evolução de 10 escalas que Allan Kardec criou didaticamente para nós estudarmos a evolução dos espíritos, do mais iniciante ao mais evoluído. Há uma escala didática de Allan Kardec e nós estamos ainda na primeira metade dessa escala. Porque somos ainda imperfeitos em uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros, afetando-nos por dentro. É como disse, Emmanuel sabe como dizer as coisas e nos faz esta chave dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, porque ele consegue ir aonde precisa ser tocado dentro da nossa alma. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui nós estamos pedindo a proteção divina contra a nossa fraqueza. Quando entendermos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita. Tenho mais uma ali. Bendita a vida santificante. Ou seja, quando compreendermos que somos ainda fracos diante da tentação, que ainda temos males dos quais sermos livrados, semelhante realidade, nessa realidade o império do eu passa a ceder para que nós santifiquemos a nossa vida. Sem amor a Deus e à humanidade, não estaremos suficientemente seguros na oração. Então, essa oração exige isto de nós: o amor e a humildade. O amor intenso à fé fervilhante e a humildade, para que possamos começar a compreender e santificar-nos dentro desta oração. Pai nosso, nos disse Jesus, para começar, tudo começa com esta chamada: Pai nosso. Pai do universo, do nosso mundo, mas do universo também. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, nos associarmos àquilo que Deus espera que nós nos associemos, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero. Infelizmente, grande maioria das nossas preces se encerra
naquelas coisas que nós queremos, nos nossos pedidos, nos nossos interesses. Raramente nós elevamos o espírito suficiente para sair do eu quero, eu preciso, dai-me isso, dai-me aquilo, ajuda-me a conseguir tal benefício. É o império do eu, ainda gozando do seu reinado dentro do nosso coração. É o império do egoísmo. Então, sem nos associarmos a Deus, o nosso Pai, nas mais pequeninas tarefas que nos for permitido executar, quais sejam elas, a nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, do eu desejo, eu preciso, faz para mim. E invariavelmente cheio de desejos, mas que quase sempre vazios da sensatez e do amor. Lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, item 23, felicidade que a prece proporciona, no segundo parágrafo, nos diz Santo Agostinho: avançai, avançai, pelas veredas da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são os ruídos confusos e os sons restrídulos da terra, são as liras dos anjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicados do que as brisas matinais quando brincam nas folhagens dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis, a vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra por ela todos os vossos, tão rápida entra por ela por todos os vossos poros, tão vivos e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Doçurosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. São mesclas de desejos carnais, sem mesclas de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós orai, como Cristo, levando a cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que, vergado, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Assim, nós convocamos-nos à prece, a essa vozes dos anjos que mexe o nosso interior, que perpassa a nossa alma, fazendo produzir aquilo que precisa ser feito nos nossos corações. Convido-vos a nós entrarmos em estado de oração e de prece. Se quiser fazer a sua própria, não tem problema. O importante é que nós elevemos os nossos corações em uníssono. Mentalizemos a Jesus, nosso Mestre Maior, pleno de luzes e bênçãos, junto a nós, clareando, iluminando esse nosso ambiente, purificando os nossos corações da mais plena luz. Convocamos os nossos amigos da espiritualidade a nos auxiliar nesse momento, levando luzes e bênçãos a todos que precisam, em todos os lugares. Ilumina-nos, fortalece esses nossos irmãos caídos, desfalecidos, amargurados, perdidos, sem orientação. Leva-lhes a bênção da paz, do conforto espiritual. Nos hospitais, nas casas de assistência, nos presídios, nas ruas, nas praças, onde houver uma alma em desalento, ali esteja a presença dos nossos corações vibrando amor e luz, esperança e paz a todos os corações. Aqueles que têm desencarnados das formas que a violência apresenta, das pandemias, do suicídio, das guerras, possamos orar por essas almas para que encontrem na espiritualidade o seu novo destino, a compreensão da sequência da vida
e o desejo sincero de continuar o seu processo evolutivo. Que as tuas bênçãos, querido Pai, alcance a todos nós. Abençoe a nossa casa espírita que passa por um processo de renovação. Que se engrandeça, que seja orientada, para que cumpra verdadeiramente e integralmente a sua missão de construção espiritual dos nossos corações. Que a tua paz, querido Mestre Jesus, em nome de Francisco Valdomiro Lornes, nosso patrono, nós agradecemos e encerramos a primeira parte dos nossos trabalhos. Que assim seja, graças a Deus.